O anel anti-extrusão ele é usado para evitar a extrusão dos anéis O-ring ou X-ring, que são causadas pela alta pressão de sistemas hidráulicos, impedindo-se que estes elementos escoem entre as folgas do sistema. Aqui eu trago três figuras esquematizando essa questão. Nós temos então aqui um anel O-ring, que ele está cumprindo a função de vedar a folga que existe, ou seja, uma folga natural que existe entre o pistão e a camisa do cilindro, ou seja, seu diâmetro interno, né? Então aqui nós vemos em detalhe essa ranhura central do pistão com o anel O-ring. Melhor dizendo, essa ranhura é uma dessas laterais. A central é onde fica justamente o anel anti-extrusão. Então, quando o óleo começa a movimentar o pistão, parte do óleo entra por esse canal, né? E essa pressão, quando se torna elevada, deforma esse anel de tal modo que parte dele, de sua massa, começa a escoar na folga existente do outro lado. Então, sendo assim, como há um movimento entre o pistão e a parede do cilindro, então esse anel acaba sendo danificado, de modo que sua parede fica marcada, deformada, deteriorada, e aí esse anel perde a sua função de vedação. Sendo assim, o anel anti-extrusão é um elemento que auxilia na vida útil do anel O-ring. Como assim? De modo semelhante ao que acontece com o O-ring, esse anel anti-extrusão também sofre deformação. Contudo, seu formato permite que suas paredes, ao invés de escoarem entre as folgas, elas façam contato mais eficiente contra a parede interna do cilindro e contra também a região onde se assenta esse anel de extrusão lá no pistão. Então, com isso, esse anel anti-extrusão ele minimiza o vazamento, além de também aumentar a vida útil dos anéis O-rings. Bem, caso haja pressão atuante nos dois sentidos e dependendo da pressão do sistema, devem-se utilizar dois anéis anti-extrusão, um em cada lado do anel básico. Então, esse aqui é o nosso anel anti-extrusão, apontado aqui pelo apontador laser, e ele pode ser utilizado em ambos os lados, caso haja pressão suficiente em ambos os lados. Então esse anel anti-extrusão, ele de certo modo protege o anel de vedação, o O-ring. Aqui nós vemos na figura que uma pressão de 100 bar, ela deforma esse O-ring, mas não causa nele a extrusão. Ao passo que em 200 bar, aí sim, ele já sofre extrusão. Então esse anel de anti-extrusão, ele atua evitando que haja um escoamento do anel O-ring por entre as folgas que existem, né, entre o interior da camisa cilíndrica e o pistão do nosso cilindro. As vedações do êmbolo podem ser do tipo lip seal ou high load. Aquelas que são do tipo lip seal, como a da figura da esquerda aqui, são vedações autocompensadoras que se ajustam às variações de pressão, deflexão mecânica e desgaste. Ou seja, elas são providas de anéis do tipo backup, como esse aqui atrás, evitando assim o efeito de extrusão da vedação em si. Então, ela lembra dois lábios, e quando o óleo entra pela folga aqui, a pressão do óleo, ao atuar na parte interna desses lábios, força com que eles se deformem lateralmente, fazendo uma pressão contra a parede do cilindro, numa das faces desses lábios, e contra a pista do alojamento dessa vedação.
O backup ele tem a função de evitar que essa deformação gere o escoamento da vedação para o interior da folga entre o pistão e o cilindro. Então, esse aqui é um tipo de vedação chamado lip seal. Essa high load ela tem um formato meio prismático e o que é interessante aqui é que o elemento que faz contato com a parede do cilindro é um anel de teflon com bronze que foram projetados para não serem estrudados entre o êmbolo e a camisa, além de não permitir vazamento e ter uma vida útil ainda maior que as vedações tipo lip seal. Então, a posição do backup aqui é diferente daquela do tipo lip seal. Então, esse backup é o elemento que, de certo modo, faz a vedação entre a camisa do cilindro e o pistão. Então, a parte maleável de borracha fica aqui na parte inferior, enquanto o anel é que faz o contato ali com as partes móveis do cilindro. Aqui nós temos algumas terminologias em inglês, esses elementos que constituem um cilindro hidráulico. Então vamos passar aqui rapidamente só para poder habituar um pouco com a linguagem. Aqui nós temos os olhares do cilindro, são 2 pontos de fixação. E aqui nós temos anéis para eliminar o contato do mancal com a poeira, então é chamado de dust ring, anel de poeira. Temos ainda o wear ring, que são os O-rings, que são as vedações que protegem uma câmara do cilindro contra aquela câmara de baixa pressão. Piston Oil Seal, selo do pistão de óleo. É aqui que fica então algumas vedações com anel de extrusão. O-ring são também outro tipo de vedação. Aqui no caso está mostrando uma vedação entre o pistão e o furo, uma vedação entre a haste e o furo do pistão. As outras vedações acontecem entre a parede do pistão e a parede interna do cilindro. Temos ainda o piston rod bushing, que é a bucha da vareta da haste do pistão, que é essa peça aqui. Temos também o rings. Esse O-ring aqui ele vai evitar o vazamento que ocorre entre a camisa cilíndrica e o cabeçote do cilindro. Temos aqui mais externo o dust proof ring, que é um anel à prova de poeira, que é o raspador. Temos aqui piston oil seal and gasket, né? Ou seja, o selo de pistão de óleo e gacheta. E temos aqui também o anel de vedação, o buffer ring, que evita a passagem do óleo para o meio externo na folga que existe entre a haste e a bucha. Temos aqui alguns tipos de montagens, só para o qual não tenha ciência de como os cilindros podem ser montados, né? Aqui todos eles, nesse exemplo, são cilindros montados por tirantes, né? Que são essas barrinhas com a ponta roscada, e ali eles são fixados, né? Os cabeçotes são fixados à camisa do cilindro por meio desses tirantes. E aí então esses cilindros eles são fixados de várias formas, né? Então aqui nesse caso aqui, o tipo TB, o cabeçote dianteiro é que é fixado na estrutura do sistema hidráulico. O TC acontece ao contrário, o cabeçote traseiro aqui é fixado, né? Então, ou seja, é um cilindro de posição fixa que não pode sofrer nenhum giro.
Nesse caso, a extensão aqui dos tirantes dá a entender que o cabeçote traseiro é quem é parafusado na estrutura do sistema hidráulico. O TD, o cilindro pode ser fixado em ambos os cabeçotes na estrutura do sistema. O TJ é o cabeçote que é fixado, o cabeçote dianteiro é fixado por meio de parafusos, né, e não mais usando os tirantes. O formato aqui é tipo um retângulo, ao passo que o JB é tipo um flange quadrado. O H é igual ao tipo J, porém o flange retangular fica no cabeçote traseiro. O HB lembra o JB, que é um flange quadrado, porém no cabeçote traseiro. Temos também o tipo C, onde são orelhas laterais nos cabeçotes dos cilindros que fazem a fixação dele na estrutura. Temos o tipo BB, que possui uma articulação traseira fêmea. Então esse tipo de cilindro é aquele que pode sofrer uma certa inclinação. O tipo D utiliza o munhão aqui no cabeçote dianteiro, o tipo DB o munhão no cabeçote traseiro, o DD, o munhão fica numa posição intermediária ali ao longo do corpo do cilindro. O SB, articulação traseira macho com rótula, e a SBA, articulação também é macho com rótula na traseira. O SB é articulação traseira macha com rótula. Então esses são os tipos de montagem dos cilindros hidráulicos. Bem, aqui nós vamos tratar da classificação dos cilindros. Então, uma forma de classificar seria quanto ao efeito que ele produz. Pode ser um simples efeito ou triplo efeito. Aquele de simples efeito é porque possui apenas uma conexão de entrada. Ao passo que o duplo efeito teria duas conexões hidráulicas, uma para avanço e outra para recuo. Então, o de simples efeito ele pode ser de imersão ou do tipo êmbolo. Ou seja, esse êmbolo ele pode ser com mola, aí essa mola usada no avanço e no retorno, e também do tipo telescópico, e aí você normal ou marcha rápida. O duplo efeito ele pode ser diferencial quando nós temos aí uma haste que tem um diâmetro menor do que o diâmetro do próprio pistão. Telescópico, de haste dupla. O telescópico também pode ser mais uma vez normal ou marcha rápida, como no caso do cilindro de simples efeito. Então vejamos alguns exemplos aqui. Aqui nós vemos o cilindro de simples efeito de imersão, de tal modo que a haste fica imersa no óleo o tempo inteiro. Aqui nós vemos dois furos no pistão, de modo que o óleo, quando entra em ar, ele preenche a câmara abaixo do pistão e pelos furos ele também preenche a câmara de cima. Então aqui nos faz lembrar o princípio dos vasos comunicantes. Então vou ter pressão abaixo do pistão e pressão acima dele. Então com isso, essa área acima do pistão, excetuando a região do furo, ela vai gerar uma força no sentido de fazer com que a haste volte, ao passo que a pressão na área inferior, abaixo do pistão, com exceção também da área dos furos, que também é uma área bem até desprezível, podemos dizer assim, essa força atua para fazer com que a haste avance. Tá? Agora, nós também podemos ter esse pistão de simples efeito sem, ou melhor dizendo, nós podemos ter um cilindro de simples efeito sem pistão. Então, a haste ela faz as vezes do pistão. Essa folga aqui está um pouco exagerada, né, que é só por questões didáticas, né, mas ela praticamente teria quase que o diâmetro interno da camisa do cilindro, então toda a área da haste seria muito próxima de uma área de um pistão aqui. Então é possível que o óleo atuando na parte inferior da haste, né, na proteção circular, façam que ela se movimente avançando.
Então, o cilindro de simples efeito possui uma só entrada de pressão. Ele pode ter retorno por mola, ou pelo próprio peso, ou ainda por uma carga externa.